Shalom, Reverim. Olá, meus amigos. Como vai vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos estudar um pouco sobre a fé, novamente. Eu tenho um estudo aqui já sobre a fé, que fala sobre que a fé é o primeiro dom. E agora vamos dar uma aprofundada nesse assunto. O primeiro dom é comparado com aquela sementinha do grão de mostarda, né? Tem um mistério nisso. Muita gente pega aquele trecho do grão de mostarda e pensa que está falando da palavra de Deus, que quando a pessoa semeia a palavra de Deus no coração, então a pessoa vai ter fé. Sim, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas a comparação que Jesus fez com o grão de mostarda é um pouco além disso daí. Na verdade, existem algumas comparações na Bíblia que vão nos levar a essa conclusão. Por exemplo, o que é a palavra na Bíblia? A palavra é a raiz, onde você vai se enraizar. E lá na parábola da semeadura, nós vemos que a fé é como a sementinha que cai no coração, e se o coração for uma boa terra, vai germinar e vai enraizar. E a raiz justamente é a pessoa aprofundar na palavra de Deus. Então o novo convertido, ele tem muita fome e tem muita sede da palavra de Deus. Por quê? Porque é um bebê espiritual. Ele acabou de nascer da água e do Espírito. Toda criança tem muita fome. Então é isso que acontece. Essa fome, essa sede. As pessoas querem ver pregações, querem ler a Bíblia, querem ouvir tudo que eles puderem ouvir acerca de Deus. Esse mover é porque você nasceu de novo. Isso é o primeiro sintoma de que você nasceu de novo. Mas então a fé comparada a um grão de mostarda, nós então sabemos que existem alguns tipos de corações. Quando nós vamos ver sobre o grão de mostarda, sobre o tipo de semeadura, vemos lá que existem ciclos para a semeadura, ciclos para a colheita. Quando Jesus compara a fé com um grão de mostarda, ele não está falando que a fé deve ser pequena e continuar pequena por toda a vida. Jesus está falando que esse grão de mostarda, que é o primeiro dom que você recebe, que é a fé, ela vem pequenininha, como um grão de mostarda. Mas quando ela cai no seu coração, ela germina, se for uma boa terra, ela germina. E se você tiver a fome e sede da palavra de Deus, de querer ler mais, aprender mais, ela vai enraizar. E quando ela enraiza, então, ela brota, e ela cresce, e ela frutifica, e ela se transforma numa das maiores árvores que existem no mundo, que é a árvore da mostarda. Então, o que Jesus está falando quando ele fala assim: vós fareis obras ainda maiores do que as minhas que eu fiz. O que Jesus está falando com isso? Ele está falando da fé progressiva. A fé que não fica parada na sementinha. Ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai florir, vai se tornar uma árvore frondosa e ela vai frutificar. E os frutos dessa árvore, quando essa fé está em crescimento e quando essa fé está se tornando uma árvore, você pela fé atrai os outros dons. Aí cai naquela parábola dos 10 talentos. Por que 10 talentos? O primeiro talento é o primeiro grãozinho da mostarda que você recebe, é o dom da fé. Os outros 9 talentos são os 9 dons do Espírito. Olha, então tudo se encaixa. Tudo que Jesus falou sobre a palavra dele, sobre a parábola dos 10 talentos e sobre a parábola da semeadura e sobre a comparação que ele fez com o grão de mostarda, que a nossa fé é como o grão de mostarda. Então hoje vamos aprender sobre isso, vamos nos aprofundar nesse assunto da fé, porque é extremamente importante entendermos isso para não sermos como o servo infiel e inútil que pegou aquele talento e enterrou e ficou a vida inteira só com aquele dom da fé.
a vida toda só com o dom da fé. E a pessoa não progrediu, não granjeou mais dons, não multiplicou os dons pela fé. A todos é dado a fé sob medida, do mesmo tamanho, mas é você que vai trabalhar essa fé para ela crescer. E como nós trabalhamos a fé para ela crescer? A partir da oração. Então, quando você começa a orar e jejuar, você está alimentando a sua fé, você está fazendo a sua fé crescer. Então, meus amados, é isso. Hoje a palavra vai ser sobre isso. Vamos aprender, vamos aprofundar nesse assunto aqui, tá bom? Abramos as nossas Bíblias. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, como eu já tinha dito aqui no estudo anterior sobre a fé é o primeiro dom que nós recebemos. Quando você aceita o Senhor Jesus, mão no coração, mão para o reino, você confessa Jesus e pede para escrever o nome no livro da vida, então você está aceitando a Jesus. Agora você é uma nova criatura. É um bebê espiritual. Você acabou de nascer da água e do Espírito. Então você vai agora pertencer ao reino dos céus, mas você precisa crescer. Você precisa ter um crescimento. Aqui em Efésios 2:8 nós vemos que porque pela graça sois salvos, nós somos salvos pela graça de Deus. Isso não vem de nós, é dom de Deus, por intermédio da fé. Bom, sabemos então que a fé é o primeiro dom que recebemos, né? E Jesus compara esse dom com o grão de mostarda. Marcos capítulo 4 e versículo 31. Quando essa semente vem, ela é pequenininha. E o que é fé? Vamos entender o que é fé? A minha Bíblia diz lá em Hebreus 11 e versículo 1 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera e crê. Então é uma coisa que você não vê. Nós não vemos anjos, nós não temos essa visão da dimensão espiritual. Mas nós cremos. Nós cremos pela Bíblia, porque nós estamos enraizados na palavra de Deus, e essas raízes vai sugar as proteínas e tudo que ela precisa para se alimentar. Por isso que fala que as raízes estão enraizadas na palavra de Deus. Tudo que a nossa alma precisa para se alimentar e para crescer, ela encontra-se aqui. Aqui em Lucas, capítulo 13, e versículos de 18 a 19, ela é mais específica, ela vai mais além. Diz assim: é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomando lançou na horta, e cresceu e fez grande árvore, como uma frondosa árvore. E os seus ramos aninham as aves do céu. Então, além de, olha só como a fé é abrangente. Além de se tornar uma grande árvore, as aves do céu fazem ninho, ou seja, gera abrigo, gera casa, gera segurança para as pessoas que estão à sua volta. Então é muito profundo isso. É muito profundo. Essa comparação que Jesus fez com o grão de mostarda vai além. E o que Jesus está dizendo ali? Que a sua fé não deve ser uma fé pequena toda a vida. Você recebe uma fé pequena quando você aceita Jesus. Mas essa fé precisa crescer. Tem uma comparação em Mateus 17:20. Diz assim, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte que passa dali acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. É o que Jesus está falando aqui. Ele não está comparando a sua fé com uma fé pequena. Mas se a sua fé germinar, crescer e se tornar uma árvore frondosa, você vai dizer a esse monte: precipita-te no mar. E esse monte, ele vai precipitar-se no mar. Porque quando você fala com autoridade, a fé é como a autoridade dada por Deus. Se o próprio Criador criou tudo com a palavra, quando você fala com a fé da autoridade de Deus, você está debaixo de uma autoridade. Então, isso vai acontecer. O monte vai precipitar-se no mar. Irmãos, é muito tremendo, é muito profundo essa comparação que Jesus fez com o grão de mostarda. Isso vai além de tudo que nós aprendemos até os dias de hoje. De tudo que nós vimos, essa palavra revelada a nós aqui, essa palavra que está sendo revelada agora. Se nós mantermos a nossa fé pequena como um grão de mostarda, somos
como aquele servo inútil, aquele servo lá da parábola dos 10 talentos. Nós vamos chegar lá. Hoje nós vamos aprender, vamos detalhar todos esses versículos, tá bom? Mateus capítulo 13, versículos 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui nós vemos a parábola da semeadura. A parábola da semeadura fala assim, que você semeou a semente em vários lugares. E a semente, uma delas caiu na beira do caminho. Essa semente caiu na beira do caminho, as aves do céu vão lá e vão comer essa semente. A Bíblia também nos explica sobre esse assunto. Quando você aceita a Jesus, a sementinha caiu no seu coração. Mas se você estiver apenas à beira do caminho e você não querer aprofundar, as aves são os demônios. Eles vão vir e vão arrancar essa sementinha do seu coração. Em Mateus 13, de 20 a 21, fala sobre o sol. Aquela semente que caiu entre pedras. E como ela não tinha como ter raízes, porque estava entre pedras, essa sementinha, então, quando o sol ficou bem forte, elas queimaram. Elas morreram. Então o sol é comparado com as provações, com as lutas. Se você não tiver raiz, as lutas vão te sucumbir. Se você não tiver raiz, quando chegar a luta, quando chegar a prova, quando chegar o ferro e fogo ali, né? Chegar aquelas lutas mesmo de arrebentar, porque o inferno se levanta, né? O inferno se levanta. Então, se você não tiver raiz, a sua sementinha vai morrer. É o que está falando a palavra de Deus. Então, nós temos que nos enraizar. E o que são as pedras, as agruras dessa vida? As proibições. Tem muitos países, por exemplo, que é proibido pregar o evangelho. Então, nesses países, é como esses países de pedregulho que a Bíblia menciona. São cascalhos, são pedras. A sementinha cai ali, mas não tem como ela germinar. Porque as lutas e as provações são tantas e ela não consegue criar raízes ali. Até porque não tem a palavra de Deus para eles lerem. Eles não meditam nas palavras de Deus também. Tem muitas pessoas que moram aqui no nosso país, que é um país livre, e ainda pode se pregar livremente, né? Mas mesmo assim a pessoa não lê a palavra de Deus, então ela não enraiza e não se aprofunda. E com isso, quando chega a luta, quando chega a prova, essa pessoa queima. A semente do coraçãozinho dela queima e morre e não produz. Aí tem também aquelas sementes que caem entre os espinhos, né? Mas tem aquela semente que cai em boa terra. Essa semente que caiu em boa terra é aquela que a sementinha consegue germinar, ela consegue criar raízes e ela consegue crescer como uma árvore frondosa. Então essa árvore, quando ela cresce, ela se transforma. A fé da pessoa, ela é capaz de mover montanhas, porque a fé cresceu como uma árvore gigante, como é a árvore da mostarda. Então, quando você chega nesse nível, nessa dimensão de fé, você recebe unções de Deus, você recebe outras unções, você começa a desfrutar de algo sobrenatural na sua vida. O radical começa a acontecer sinais, prodígios, maravilhas, pessoas são curadas, já acontece um reboliço, pessoas com cadeira de rodas já levantam as cadeiras de rodas, já começam a pular, falar que está curada, pessoas começam a ser curadas só pela sua presença, mas não é você, viu? Não vai se vangloriar. É a unção que está na sua vida. E o que é a unção? É a presença de Deus. E a presença de Deus ela é atraída até você quando a sua fé ela alcança o patamar espiritual de árvore frondosa que dá frutos. É muito lindo isso. A fé precisa crescer. Olha só, Mateus capítulo 13 e versículo 23 fala sobre os 10 talentos. Os 10 talentos. Teve um servo próspero e o servo inútil. O servo inútil ganhou um talento, que é o talento da fé, o primeiro dom que a pessoa recebe. E ele enterrou esse talento e ficou até o fim, depois entregou aquele talento ali, desvalorizado, porque é comparado com uma correção monetária, né? A parábola dos 10 talentos é comparada com uma correção monetária. Então aquele talento que ele enterrou, desvalorizou, perdeu o valor. É assim que acontece com a fé de quem apenas aceita Jesus
mas não cresce espiritualmente. Ele fica a vida inteira só com a fé. Ele não granjeia dons espirituais, ele não consegue trabalhar os 10 talentos. Isso é triste, isso é triste. Então essa pessoa precisa crescer. Nós precisamos crescer, nós precisamos dar frutos. Quando a árvore dá fruto, essa árvore vai dar vários frutos. Então é como se fosse a multiplicação. É o dom que Deus deu para Adão, de multiplicação, de crescimento. Crescei, casai, multiplicai e enchei a terra. Isso foi uma ordenança de Deus, mas não é só para o homem se multiplicar e crescer, é tudo na vida do homem é para multiplicar e crescer e encher a terra. Então a sua fé também, ela tem que crescer, tem que multiplicar e tem que encher a terra. É isso que está falando ali, porque isso daí é espiritual. Essa ordenança que Deus deu a Adão, casai e multiplicai, dominai a terra, subjugai, e esses poderes são cobiçados pelos demônios, e por isso os demônios querem possuir a pessoa para poder usar a autoridade de Adão, porque o demônio não tem autoridade aqui na terra. Ele pode ter autoridade dos anjos, mas não na terra. Na terra, Deus deu ao homem. Tanto é que Jesus, para ele ter autoridade aqui na terra, ele teve que nascer como homem. Então ele nasceu da semente da mulher. Aí sim, ele tem um corpo agora que foi gerado. E esse corpo que foi gerado dá para ele essa autoridade, esse acesso à autoridade de Adão. Meus amados, é muito perigoso você enterrar o talento. Olha só, Mateus 25 e verso 24. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não plantaste, onde não semeaste, e juntastes aonde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então respondeu, porém, verso 26, o Senhor disse-lhe, nessa parábola do semeador, é assim. O semeador, ele vai viajar. Aí ele pega 10 talentos, ele pega o dinheiro que ele tem e ele deixa com alguns servos. E esses servos ficam responsáveis por esse dinheiro que ele tem. E ele vai viajar. Assim como o Senhor Jesus veio na terra e nos ensinou a obter os dons espirituais. E ele voltou para o Pai. Quando o semeador ele volta aqui, ele vai pedir conta dos talentos que ele deixou com os servos. É o que acontece. Quando Jesus voltar, nós vamos prestar contas ao Senhor Jesus de todo o dom que ele nos deu. Essa é a explicação. Então, aquele que teve um dom e enterrou, e não cresceu, não prosperou, espiritualmente não cresceu, não se tornou uma árvore frondosa, é comparado a este servo infiel que enterrou o seu talento. Mas aquele que tinha 5, recebeu mais 5. Então aquele que tem será dado, e aquele que não tem, até o que tem será tirado, porque a pessoa vai perder isso. Até o dom da fé a pessoa vai perder se a pessoa não cuidar da fé. É como uma plantinha. Olha, pode até ser que ela vá para o céu, porque a Bíblia diz que nem todos aqueles que vêm a mim, Jesus, ele nunca vai rejeitá-los. Não queira ser inútil. Tenha dons. Busque os dons espirituais. Pela fé, você consegue puxar. O primeiro dom você já tem, é o dom da fé. Através da oração, você vai aumentar esse dom. Você vai prosperar espiritualmente. E aí você consegue puxar os outros dons para você. Então faça isso. Puxe os outros dons para você quando o Senhor Jesus voltar, você não chegar diante dele com mãos vazias. Você chega com as mãos cheias e fala: Senhor, aqui está. Tu me deste um dom. E aqui eu multipliquei. E agora tenho, olha quantos dons. E olha quantas almas foram salvas através desses dons que tu me deste. É uma guerra espiritual, irmãos. É uma guerra espiritual. Nós temos que ser guerreiros, temos que lutar. Temos que lutar. Não podemos estar apenas parados, observando o diabo levar as pessoas para o inferno. Nós temos que falar de Jesus, temos que lutar por essas almas e temos que ser intercessores. Quando você começa a interceder, funciona mais ou menos assim. Você está no seu quarto, fecha a porta e você intercede. Senhor, toma nas tuas mãos fulano de tal, salva aquela alma. O que acontece? Lá, na mesma hora, essa pessoa está sendo assolada por demônios. O Espírito Santo vai lá e esses demônios caem por terra. É na mesma hora. Esse é o poder da intercessão. Esses demônios vão querer se vingar, né?
vai ter um contra-ataque contra a sua vida, mas você tem o escudo da fé. Quando ele chega, bate com a cara no seu escudo. Não passa, praga alguma chegará à sua tenda. Não tem nenhum encantamento contra os filhos de Jacó. Eles podem até fazer. Tem gente que faz, né? Macumba, faz não sei o quê, mas isso aí está sendo influenciado pelos demônios. Porque os demônios é que têm ódio dessa pessoa, porque a pessoa intercedeu por alguém e Deus foi lá e quebrou a cara desses demônios. Entendeu como é que funciona? Aí os demônios ficam com ódio, né? Vai começar a difamar você, vai começar a lutar, pelejar contra você. Por que eu disse difamar? Porque uma das armas do inferno é a difamação. E porque a difamação gera o medo e o medo gera a iniquidade. Então ele consegue levar essa pessoa que tem medo para o inferno por causa da iniquidade. Porque lá em Mateus 7:23 está escrito que ficarão de fora os iníquos. Jesus vai falar assim, nem vos conheço. Deus vai tirar ao que tem será dado. E o que não tem, até o que tem será tirado. Então quem tem fé e não manifesta outros dons, é como aquele servo mau que enterrou o seu talento. Você precisa crescer espiritualmente. Você precisa ter um crescimento espiritual. Você não pode ficar 30 anos sentado no banco da igreja sem produzir nada para o reino de Deus. Não basta apenas crer. Mas eu creio em Deus. A fé, ela é o dom da fé, você crê em Deus, né? Mas não basta apenas crer. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Os demônios também creem e até estremecem. Então, não basta apenas crer. Tem algo a mais que precisa ser feito. Tem algo a mais. O dom da fé é só a partida. O carro precisa andar. Quando você recebe o dom da fé, você está recebendo a ignição do motor. Só a partida, só a ignição. Você vai deixar o carro ligado, parado, você não vai a lugar nenhum. Você precisa dar ignição e andar com o carro. Em João capítulo 5, versículo 20, o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que fez. E ele mostrará maiores obras ainda do que estas, para que vos maravilheis. O próprio Jesus disse, né? Vocês farão obras maiores ainda do que as que eu fiz. Por quê? Pela fé, nós temos já... Jesus ele começou do zero e ele fez coisas tremendas através do Espírito Santo. Hoje, nós não começamos do zero, nós já recebemos uma transmissão ministerial de Cristo. Então nós estamos começando num outro patamar. Nós podemos fazer obras maiores ainda pela fé em Deus, através do Espírito Santo. Então é isso que Deus está falando para nós. Não fique estagnado, não pare. Apenas você aceitar Jesus e ficar parado a vida toda não vai te ajudar nisso daí. Isso não vai ser bom para você. João capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus foi para o Pai. É como a parábola dos 10 talentos. Ele foi viajar, e quando ele voltou, ele pediu conta dos talentos. Então Jesus ele foi para o Pai, ele voltou. Hoje ele está em pé, à mão direita de Deus Pai. E quando ele voltar, ele vai pedir conta dos talentos. A um foi dado 5, tem que apresentar pelo menos 10. Não pode sufocar, enterrar esses talentos. Em Tiago, capítulo 2, 22, Tiago fala das obras, né? Está falando de boas obras, mas também podemos comparar com os dons. O que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E como assim comparar com os dons, né? Porque o dom da fé, ele é aperfeiçoado através da obra. Então, quando você começa a orar, você está aperfeiçoando o dom da fé. Quando você começa a evangelizar, quando você começa a falar de Jesus, quando você sai ao campo evangelizando as pessoas, falando de Jesus para as pessoas, você está fazendo a obra. Quando você pega uma parte do seu salário, compra uma cesta básica e dá para alguém, você está fazendo a obra. Então, essa pessoa que está recebendo essa cesta básica estava com fé. Senhor, me manda um mantimento, eu estou passando fome, né? Por exemplo. E aí essa pessoa, você é tocado por Deus. Então isso é fé. Você foi lá, comprou e deu para essa pessoa. Você está alimentando a sua fé. Ou seja, a sua fé está enraizando, e está crescendo, e está se tornando uma árvore frondosa. Então a fé sem as obras é morta.
É isso que Tiago quis dizer ali. A fé sem as obras é morta. Porque se você fica só dentro da igreja sentado no banco, você só tem o dom da fé, não busca nenhum outro dom, o que acontece com a sua fé? Ela vai morrer. Ela vai morrer. Sabe por que ela vai morrer? Porque a palavra de Deus diz que você precisa exercitar a fé para que ela cresça. E você vai poder exercitar somente na obra de Deus. Você tem que sair ao campo, você tem que fazer a obra, visitar os enfermos, orar pelos enfermos. Quando você está orando pelo enfermo, a sua fé está sendo alimentada. E você está com fé, ainda que pequena, que aquela pessoa vai ser curada, ainda que seja uma dor de cabeça. E aí você olha para essa pessoa, ora por essa pessoa. Ela é curada da dor de cabeça. Então a sua fé vai começar a subir um degrauzinho. E assim a sua fé vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Comparada com a semente. Comparada com a semente. Você se distraiu com as distrações dessa vida. O inferno manda distrações para impedir que você cresça espiritualmente. E quais são as distrações do inferno? Hoje temos a televisão. Você tem que maratonar uma série. São distrações em que você está perdendo o seu tempo, em que você deveria estar fazendo algo para o reino e você está ali na frente da televisão. Quantas distrações para as nossas crianças, quando as crianças estão viciadas nos joguinhos. A fé, ela corre risco de morrer. E corre risco, sim, porque a Bíblia diz que acontece. Então a pessoa precisa ler a Bíblia todos os dias, precisa orar todos os dias, senão a fé, ela morre. A fé sem as obras é morta, é isso que Tiago está dizendo. Lá em Mateus capítulo 25 e versículo 23, fala daquele que foi fiel, né? Como fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Também sobre dinheiro, de você ser fiel no dízimo e tudo. Mas ali está falando sobre o dom da fé que foi te dado. Você recebeu o dom da fé. É pouco, é do tamanho de um grão de mostarda. Mas ele vai crescer. Ele vai crescer. Ele vai crescer. E quando você vê essa árvore frondosa, florida, cheia de frutos, é um muito. Aí você deu guarida até para as pessoas que estão à sua volta. As aves do céu vão fazer ninho ali naquela árvore. Meus irmãos, isso é gigantescamente estrondoso, espiritualmente falando. Isso é gigantescamente estrondoso. Então o dom da fé, ele é comparado ao grão de mostarda. Temos que ver aonde vai cair, qual terra vai cair. Se o seu coração for uma terra fértil, ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer e vai se tornar uma árvore frondosa. Assim como o grão de mostarda se transforma numa árvore frondosa. O Espírito Santo, ele nos ensinará tudo, ensinará todas as coisas. Então você vai aprender. Isso é crescimento espiritual. A sua fé vai estar sendo alimentada. Você vai estar praticando as obras. Porque a fé sem obras é morta. Então você vai orar, você vai jejuar, principalmente orar e jejuar, e você vai orar pelo enfermo. Isso você vai estar exercitando a sua fé. Vai chegar uma hora que vai atingir um patamar tão grande espiritual, que a sua fé ela vai romper para o mundo material. E aí, quando ela romper para o mundo material, vai começar a acontecer sinais, prodígios e maravilhas. Isso porque a nossa fé, você não é mais uma criança, um bebê espiritual. Você cresceu e agora você atingiu estatura de varão perfeito. É o que a Bíblia diz. Estatura de varão perfeito. Então, diante dessa palavra, vamos fazer agora uma oração para que Deus, ele venha despertar em você essa fé que vai se tornar uma árvore frondosa e você vai dar abrigo e guarida para as pessoas à sua volta, você vai poder ajudá-las e as aves do céu vão fazer ninho e você vai dar muitos frutos. Amém? Vamos orar então. Levante as suas mãos para o céu assim, em forma de rendição a Deus. E vamos orar então. Amado Deus, soberano, excelso é o teu nome, exaltado seja o teu nome por toda a eternidade. Aqui estão essas pessoas, Pai. Chegamos agora diante da tua santa e gloriosa presença. Desperta a fé nessas pessoas, Senhor. Ajuda essas pessoas na caminhada, que a fé dessas pessoas possam crescer espiritualmente falando, que eles possam ter muita fome e se alimentar pela tua palavra, de ler a Bíblia. Isso é fome e sede, porque são bebês espirituais e precisam estar em crescimento. Então, Senhor, venha despertar esse crescimento nessas pessoas e que a partir do momento que eles crescerem, que eles possam servir de abrigo para as aves do céu possam fazer ninhos e eles possam dar muitos frutos. Em nome de Jesus, Pai, pedimos e agradecemos. Amém. Então receba essa palavra.
Agora, a partir de hoje, você sabe que a fé, ela é comparada a um grão de mostarda, sim, ela é pequena, sim, mas ela precisa crescer. E quando ela cresce, você dá guarida, você atinge até as pessoas que estão à sua volta. Então, todos prosperam junto com você. Amém? Deus abençoe, fica com Deus.